Olá, turma! Hoje nós iremos falar da gripe espanhola. A epidemia da gripe espanhola deixou aproximadamente 50 milhões de mortos entre 1918 e 1920, causando mais mortes que a Primeira Guerra Mundial. Na gripe espanhola, há indícios de que o vírus, cujo reservatório eram aves migratórias, teria infectado uma criação de porcos do Kansas, mas o H1N1 de 1918 era muito peculiar. Não causava os sintomas de uma gripe comum. As pessoas sangravam pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos, ficavam azuis com a falta do oxigênio. Segundo relatos da época, caíam da cama pela manhã e à tarde estavam mortas. Geralmente, os vírus da gripe se apoderam das células do nariz e da garganta. O H1N1 do início do século XX mantinha esse traço, mas parecia infectar expressivamente as células dos pulmões. Sabendo que os primeiros casos detectados foram de soldados americanos no Kansas, no centro dos Estados Unidos, em março de 1918, desde lá a doença teria migrado para a Europa, propagando-se junto com as tropas. A pandemia se expandiu por todo o mundo em 3 ondas. A primeira na Primavera Boreal de 1918, que não foi tão mortífera como as duas posteriores. Muito mais virulentas, provavelmente porque o vírus tinha sofrido mutações, tornando-se mais agressivo. O vírus. O vírus por trás da pandemia é um velho conhecido nosso, o influenza H1N1. Antes de você me questionar se ele aprontou de novo ou vai voltar a aprontar, permita-me falar um pouquinho do vírus e essa sigla embutida no nome dele. As letras e os números do H1N1 se referem a proteínas na superfície viral. Ao mesmo tempo que permitem ao vírus se conectar às células humanas, elas são reconhecidas pelo nosso sistema imune. Mas o influenza tem uma característica única em recombinar essas proteínas com as dos colegas virais. Assim, se dois vírus da gripes diferentes infectam a mesma célula, lá dentro eles podem dar origem ao vírus novo. Essa peculiaridade, aliada a mutações regulares que um vírus sofre, explica por que nossas defesas enfrentam dificuldades para reconhecer um agente infeccioso novo. As epidemias de gripe são especialmente perigosas para os idosos e para as crianças pequenas, enquanto a gripe espanhola afetava principalmente os jovens. As suas vítimas preferidas eram entre pessoas de 20 e 40 anos. Esse vírus era perigoso sobretudo para os pulmões, já que provocava uma congestão muito grave das vias respiratórias que faziam com que os doentes se asfixiassem. A gravidade da epidemia também se explica pelo fato de que havia uma guerra. Os movimentos de tropa ajudaram muito a propagação do vírus, e as feridas e as privações afetaram as defesas da população. Impacto mundial. Não há um balanço preciso da epidemia. Segundo cálculos antigos, esta praga causou cerca de 21 milhões de mortos, mas estimações mais recentes situam o número entre 50 a 100 milhões depois do vírus infectar um terço da população mundial. Poucas regiões do mundo escaparam da pandemia. A Austrália foi um dos países menos afetados graças a uma política estrita de quarentena. 100 anos depois, temos muitas mais condições de localizar, diagnosticar e conter uma epidemia. Contamos com antibióticos para barrar as bactérias que se aproveitam da gripe para bombardear o sistema respiratório. Dispomos de uma rede de vigilância mundial que rastreia vírus e emite alertas para prevenir surtos. Fazemos campanhas para conscientizar a população e, muito importante, podemos tomar vacinas renovadas anualmente para nos defender das novas cepas de influenza que emergem e se espalham por aí. Por outro lado, vivemos em um mundo bem mais globalizado e conectado. Sabemos que o vírus, capaz de pular de uma espécie para outra, se origina em aves e pode passar por um estágio nos porcos. E ainda existem criações de animais em confinamento e situação precária, o que facilita a recombinação viral e o contágio.
Sem contar que há países que ainda sofrem com a falta de acesso a vacinas e remédio. Estamos protegidos de uma nova pandemia? Creio que dificilmente vamos encarar uma gripe tão agressiva e mortal como a de 1918. Mas o influenza não pode ser subestimado. Nós, humanos, temos uma tendência a esquecer os percalços da história. Que o centenário da gripe espanhola refresque a nossa memória.